Olá, eu sou Michel Alcoforado e vamos aqui começando mais um Caoscast. Você já sabe, esse aqui é o podcast mais caótico do Brasil. A gente se junta, se mistura, se embola para falar sobre comportamento, tendências e outras cositas más. Como outras vezes, estamos aqui junto e misturado com novidades, hein, Marina Roale? Marina Roale é uma velha anciã, né, decana que chama nesses lugares chiques, né, quando você vai e tem uma pessoa que tá lá há muito tempo, a maneira educada que a gente fala desse negócio é decana. Marina Roale é decana desse podcast e, além disso, ela é head de pesquisa do Grupo Consumoteca e veio para bater esse papo aqui com a gente. Marina, feliz de te ver de novo, hein? Voltou, hein? Tamo bombando, né? Você sabe que a gente voltou e o povo tá feliz que voltamos, né? Voltei e tô feliz com o grupo lá no Telegram. Eu vi que a gente tem realmente mais de 14 ouvintes, o que eu fiquei muito feliz. E tô aqui no meu papel de anciã, que não reclamo mais, porque é etarismo, né? Agora a gente tem que estar ligado nos novos movimentos. Então, aceito com honra esse título. É um privilégio, é um privilégio. E além disso, queria dizer pra vocês que Carmela Moraes, nossa diva amor do TikTok, que sabe tudo sobre comportamento e sobre consumo, tá de férias. Numa hora dessas, deve estar numa dúvida muito grande, se toma um Aperol, se toma uma gin tônica. Marina, tu acha que ela é mais do Aperol ou da gin tônica, hein? Eu acho que ela é da gin tônica. Da gin tônica, emagrece, né? Aquele Sabe negócio aquela que não engorda, clássica? Eu acho que ela é da gin tônica clássica, sabe? Vale perguntar sem depois. piscininha de bagulho, né? Sem Sem chá, guarda-chuvinha. semente. Ela é clássica mesmo, Ela é low finérrima. profile, a Carmela Moraes está Carmela. de férias na Praia do Rosa, aproveitando que o aquecimento global fez subir as temperaturas até do sul deste país e do norte, de tudo quanto é lugar. E aí tá curtindo um solzinho na beira da praia, molhando o pezinho, limpando as energias e alinhando os chakras. Mas olha, no lugar de Carmela Moraes, que não veio hoje por conta das férias, nós trazemos ele que você pode achar que não conhece, mas conhece pra caramba. Todos os episódios a gente termina agradecendo desde o dia 1 ao Wesley Xavier, que nos ajuda aqui dando forma para esse podcast. Olha quantas vezes nesses episódios, será quantas vezes já falei agradeço ao grande Wesley Xavier, hein? A gente vai ficando por aqui, lembrando bem que esse podcast conta com a edição maravilhosa de Wesley Xavier, é do grandioso Wesley Xavier. E a edição é do maravilhoso Wesley Xavier. A edição é do grande Wesley Xavier. Mas o Wesley, para além de nos ajudar com esse podcast, é um grande pesquisador dos movimentos estéticos, comportamentais e de consumo na periferia. Se você não sabe, o Wesley, que domina tudo do barulho, do som, das imagens, desse rolê todo, também entende tudo da periferia e é um grande pensador desses novos comportamentos e compartilha essas visões de mundo e todos os entendimentos e insights que ele tem no Instagram, que tem feito um barulho do caramba, hein, Marina? É o @vivências011. Você joga aí, você que está ouvindo a gente, @vivências011. O Wesley lá, ele mostra como os jovens da periferia, das grandes cidades do Brasil, estão pensando, por exemplo, coisas que nos parecem rotineiras, mas eles têm uma visão completamente distinta sobre isso. Toda vez que eu sento com o Wesley e ele me conta um bagulho, eu falo assim, meu Deus, é isso? É isso? É isso? O Wesley dá aula. Sorte a sua que você vai acompanhar aqui hoje tudo que ele tem pra contar pra gente e vai aprender. Aprender pra caramba. Wesley, tô feliz que você vem e mudou de lugar, mas continua junto com a gente. Olá, caóticos. É um prazer imenso estar aqui. Saindo um pouco do bastidor, né? Eu acompanho todas as gravações, então fico até um pouquinho nervoso, assim, mas é um prazer enorme estar aqui. Não substituindo a Carmela, mas vindo pra somar também. Tô aqui pra compartilhar um pouco sobre o meu contexto, sobre o que eu vejo, o que eu sinto. E principalmente sobre o que eu tenho pesquisado sobre o consumidor periférico. É um prazer estar com vocês. O Wesley sabe tudo de movimento na periferia, mora lá, tá com um nervo, com o dedo no nervo dos movimentos sociais que tem revitalizado o consumo e comportamento por lá e fala de dentro. Fala olhando de perto, fala convivendo. E derruba um monte de estereótipos que nós, quanto pesquisadores, muitas das vezes nos descuidamos e acabamos nos agarrando ali a verdades nossas, sem levar em consideração a verdade dos outros. Então, hoje a trupe tá feita, hein? Eu, Marina Roale, Wesley Xavier. É tudo junto e misturado pra gente pensar mais um Caoscast. Eu fico pensando no poder da distinção, né? Brechó de luxo. Quando esse movimento ele é pensado na periferia, o brechó ele surge com o poder de atender uma parcela da população que ela não tem o hábito de consumir nos locais padrões, não é? Eu nunca tinha pensado que brechó de luxo é uma forma de legitimar o consumo das elites dentro do universo dos usados, ou do second hand, que é outra palavra que eles adoram também.
E quando a gente vai para esse movimento, que eu sou smart buying, mas eu sou high concept, que é eu vou pagar pouco sim, que eu tenho que fazer um bom uso, um uso racional do meu dinheiro, mas eu não vou abrir mão de ter conceito, né? Eu não vou abrir mão de ditar a tendência. Eu não preciso ser alguém à margem da tendência, porque eu tô pagando menos. E aí, quando você vem para esse movimento do eu vou customizar e eu vou começar a lançar minhas próprias tendências, é muito potente como identidade, né? Vocês sabem aí que no mercado mainstream, né, ou na maneira como a gente pensa o universo da moda, ou mudanças de comportamento, há uma palavrinha de um autor que Marina Roalli sempre cita e gosta muito, que é o Lipovetsky, mas não é só dele. Essa é uma tradição que já opera nas ciências sociais, sobretudo na sociologia há muito tempo, que é usar a lógica do trickle down, que é usar a lógica do gotejamento para explicar mudanças de comportamento, sobretudo quando a gente está falando de consumo e de moda. Né? O trickle down, para quem não sabe, parte do pressuposto que movimentos inovadores, ou mesmo movimentos diferentes, disruptivos, tendem a nascer dentro de pequenos grupos e, ao longo do tempo, vão sendo apropriados por outros grupos sociais. Do ponto de vista de classe, ou sobretudo muitas das vezes do ponto de vista da moda, a gente tende a achar que as elites inauguram novos comportamentos e, a partir da imposição da sua distinção, eles vão começando a disseminar essa forma de comportamento para os outros vão lá copiando, copiando, copiando para parecer chique também. E dentro desse processo todo, um determinado comportamento que era exclusivo dos grupos sociais do topo começa a se difundir pela sociedade e se transforma no mainstream. Muita coisa já foi dita sobre isso, Pierre Bourdieu já falou em distinção, Lipovetsky já usou isso para entender a moda, Simmel já entendeu isso como motor de transformação das sociedades também no universo da moda, mas a gente vai falar de outra coisa, de novos movimentos, sobretudo quando a gente está pensando na relação da periferia dentro desse jogo todo e também sobre como isso impacta a maneira como a gente pensa a nossa própria identidade e pensa a nossa própria lógica de construção do eu. Você já sabe que esse tema aqui é um tema que a gente sempre se debruça e eu tenho certeza que você vai ficar ultra mega conectado com a gente até o final. Wesley, eu diria um pouco arrogante, né? A gente parte do pressuposto que os novos movimentos sempre surgem de cima e gotejam para baixo. Você não acha, não? Esse negócio de cropped de chuteira, esse negócio de fulano vai refazendo, vai coisando, vai cortando, vai virando outra coisa, parece meio autoritário e arrogante, não? Michel, eu sempre fico muito surpreso como que o mainstream ele tem um poder de jogar uma coisa e isolar ela, né? E apagar suas trajetórias, sua origem. E o cropped de chuteira, de tênis, enfim, a gente, depois que teve o boom e como cantoras famosas como a Luísa Sonza saíram utilizando em shows, principalmente festivais muito grandes que têm essa repercussão de mídia, começaram a se falar sobre isso e o TikTok também, inclusive, começou a se viralizar tutoriais de como fazer. E, tipo, era muito possível você encontrar diversos vídeos na timeline do Instagram, do TikTok, de pessoas comprando tênis novos e descaracterizando ele e transformando eles em croppeds, né? Porém, eu acho que é muito importante aqui a gente trazer um ponto de atenção quando a gente pensa em upcycling, que se popularizou a partir dessa ideia de transformar e utilizar os recursos que nós já temos em coisas novas e não destruir, né? Aquela lógica contrária do processo de reciclagem. A periferia, ela ressignifica símbolos, né? E a nossa ressignificação, ela está diretamente associada na necessidade de transformar uma coisa que é velha, que é a única coisa, muitas das vezes, que está no nosso acesso, para que a gente possa utilizar ela e ter um valor ali que contribua na questão da nossa autoestima, fortaleça também nosso pertencimento dentro dos espaços, assim. Maravilha. Wesley, você falou uma palavrinha aí que eu acho que é importante pra caramba, né? Que é upcycling, né? Só para ficar claro aí, eu acho que esse processo de gotejamento, esse processo de coisas que descem para cima e de cima sobem e por aí vai, começou a entrar na moda de uns tempos para cá, muito por conta dessa preocupação com consumo consciente, muito por conta dessa preocupação, dessa renovação desse processo de olhar, né, para o mundo e ver como é que as coisas que deixaram de ser coisas podem voltar a ser coisas de novo. Marina, nas camadas médias, isso está muito ligado a essa lógica do consumo consciente, do brechó, da segunda mão, né? Que também é um processo de distinção, né? Pois é, Michel, e acho que tem até um ponto interessante, antes de falar diretamente do upcycling, é que quando você fala aí de teoria do gotejamento, essa coisa de descer e subir,
Para a gente aqui, que eu sei que tem uma audiência nossa que é toda CDF de estudar tendência e tudo mais, todo mundo já viu em algum momento aquele slide da pirâmide, né? Que fulano vai lá e usa no topo, vai descendo, ou tem um movimento que começa ali na base e vai subindo, e no meio disso a gente vai distorcendo muita coisa, que acho que é esse caso aí do top da chuteira aí, como o Wesley está falando da Luísa Sonza. Porque tem toda uma narrativa que vem crescendo, e quando a gente fala aí nessas classes mais médias, do quanto que isso reforça o tal do consumo, do consumo consciente, de uma economia circular, de um momento da gente rever valores, como se isso fosse frear o consumismo no mundo da moda, né? Como se a gente estivesse num mundo onde a gente de fato valoriza consumir menos. Eu sei que esse discurso é bonito, estampa a capa na Vogue, mas acho que a gente tem que olhar para isso como mais uma narrativa que surge e não como um novo modelo de negócio na indústria da moda, né? Porque a gente sabe que estamos falando da segunda indústria mais poluente do mundo ainda. E esse ponto aí eu acho que é importante, a Bessa, porque ninguém duvida, né, que a indústria da moda é uma indústria extremamente poluente, vem fazendo esforço para tentar reverter isso, mas ainda é uma das maiores emissoras de CO2, que contribuem para caramba com efeito estufa e também com aquecimento global, vocês sabem, e todo esses males que nós estamos vivendo nos últimos tempos por conta desse problema todo, né? Interessante sair uma pesquisa também da Ellen MacArthur, ela mostrando que 25% de tudo que é produzido na indústria da moda vira lixo. E aí, né, isso de certa forma cobra e joga uma pressão muito grande sobre os consumidores que começam sobretudo das camadas médias, médias altas, que começam a olhar para esse movimento e se posicionar de uma forma diferente sobre esse jogo e colocando uma pressão também distinta sobre a indústria da moda, o que obriga ali uma renovação, né? Marina, uma saída importante desse upcycling, né, desse modelo tradicional da classe média brasileira e do mundo de forma geral, é a fuga para os brechós, né? O brechó de luxo tem crescido a beça, né? Muito. Esse é um mercado que hoje, quando a gente faz pesquisa para grande varejista, ela está preocupada, né? Antes ninguém estava preocupado com brechó e também como que isso é incorporado como novos modelos de negócio. Para a gente ter uma ideia, os brechós de luxo foram encabeçando aí muito desse movimento. Tem um dado da BCG, que é a Boston Consulting Group, que mostra que os brechós de luxo estão crescendo 4 vezes mais que o próprio mercado de luxo, né? Não é à toa que todo mundo agora mostra ali uma blogueirinha que está comprando a Chanel de segunda mão e vem lá e olha o meu second hand. E aí isso tudo já se reverbera num crescimento de 210% em 5 anos, quando a gente pensa nesse mercado aí do usado, que por muito tempo tinha toda uma questão, né, de um estigma em usar uma roupa usada, meu Deus, energia de outra pessoa, não é legal. E a gente foi ressignificando e trazendo uma nova narrativa e um novo valor para esse tipo de peça. Eu fico pensando no poder da distinção, né? Brechó de luxo. Quando esse movimento ele é pensado na periferia, o brechó ele surge com o poder de atender uma parcela da população que ela não tem o hábito de consumir nos locais padrões, né? Então, tipo, ela não tá indo no shopping, ela não tá indo nas lojas comuns, e ela precisa ser atendida, né? Então, tipo, é muito comum a gente ver igrejas com brechós, associações de moradores. A própria palavra, né? Tipo, tem que ter luxo também no brechó para que a gente possa validar o consumo dessa elite, né, dentro desses espaços, assim. Quando o brechó ele se torna de luxo, a gente já vê o poder de transformação da própria palavra e do símbolo sobre, né? A peça, para ser revendida no mercado de luxo, ela tem que manter de luxo, né? Então é um brechó de luxo. Na periferia, o brechó, para quem consome, faz o processo de garimpo, né? O garimpo, inclusive, para quem não sabe, é esse processo de sair na jornada, né? Muitas pessoas saem na jornada, dedicam um final de semana inteiro para procurar peças que vão atender ali suas necessidades ou peças que podem ser transformadas e entrar dentro dessa categoria que a gente está chamando de upcycling, né? Mas é muito comum o mercado distorcer essa relação, né, do brechó e transformar no brechó de luxo. Bem, olha, você que está aí ouvindo a gente já sabe que quando a gente está falando de exclusividade, luxo, de brechó, de coisa borrada, é para cima, é para baixo, é pelo lado, tá tudo junto e misturado, ninguém sabe mais para onde vai, mas a tua cabeça já deve estar explodindo. Eu nunca tinha pensado que brechó de luxo é uma forma de legitimar o consumo das elites dentro do universo dos usados, ou do second hand, que é outra palavra que eles adoram também, ou do bagulho que ficou velho e você está tendo que comprar ali porque é mais barato. Aí você usa a desculpinha do consumo sustentável para sustentar a sua opção de compra
dentro desse tipo de mercado. Olha, se a tua cabeça está fervendo é porque o mundo mudou. E se o mundo mudou, tá na hora de dar nome aos bois. O boi. Nome aos bois. Marina Ruali, hein? Tá fervida? Tô aqui fervendo. Acho que a gente vai ter um bom debate, porque o nome que trago é justamente para a gente repensar e botar aí alguns dedos na ferida quando a gente pensa no tal do upcycling por essa lente que promete um mundo sustentável e consciente. A gente vai falar hoje de hackcycling. Não é upcycling, é hackcycling. Como é que é isso? Hackcycling, porque é justamente para a gente pensar esse movimento por outros movimentos de gatilho ali por trás, sabe? É pensar o hackcycling como uma mudança de lógica. De onde nascem esses movimentos de moda? E que impulsos são esses que realmente faz a gente pensar lá no tal do mercado de second hand? Será que é só esse consumidor de luxo que quer uma peça com história, que vai lá, olha, isso aqui, tantas gerações na família do fulano? Ou a gente tem essa pessoa dessa jornada aí, como o Wesley falou, que está buscando pertencer dentro da realidade dela, né? Então tem uma outra relação que é pensar no movimento que está lá no bazar da igreja também, né? Que está no brechó raiz e não só nesse brechó dessa coisa gourmetizada que fizeram ali com esse movimento, e da gente entender o que está movendo a moda hoje, né? Fala-se muito no tal do slow fashion, que é toda que se aponta como tendência do futuro, mas a gente sabe que o ultra fast fashion está aí também, né? Cheio de marquinha, que você compra uma roupa na China e está bombando de pedido. Por quê? Qual é, de fato, o pensamento que o consumidor de moda tem hoje? É o de hackear o sistema, né? Não é só de transformar, mas é hackear para fazer parte, como o Wesley falou, né? E isso envolve um ciclo de conexões e influências que também nasce muito nas periferias e vai inspirando outros mercados. Calma aí, então. Deixa eu só entender aqui essa diferença entre upcycling e hackcycling, né? O que você estava dizendo é que no modelo de upcycling, junto com o Wesley aí, as coisas elas começam sendo lançadas como novidade, como moda, muito por grupos que são valorizados pelos outros, como lançadores dessas tendências, como divulgadores dessas novidades. E aí, na medida que elas vão se difundindo pela sociedade, chega um determinado momento que elas vão perdendo valor. Esse movimento de upcycling, como a tal do cropped de chuteiro e por aí vai, nada mais é do que voltar de novo com as coisas para dentro do jogo, né? De novo a gente volta com os objetos que não eram mais queridos e queridos por ninguém para o topo da pirâmide, para os lançadores, com uma outra forma e com outro jogo, para eles continuarem sendo valorizados. O que você está dizendo aqui com o hackcycling é que esse movimento não é circular num único caminho, numa única jornada, numa única onda. Ele é quase como se fosse um processo democrático onde todo mundo está hackeando todo mundo a todo tempo e disputando que tipo de novos usos ou novos significados vão se impor sobre os novos objetos. E a periferia está dentro desse movimento, a periferia está dentro dessa lógica. A periferia também é lançadora de tendências e, ao mesmo tempo, consumidora dessas tendências. Então, o movimento não é up, ele é hack, no sentido de que está todo mundo olhando para todo lado, para a jornada dos objetos, para a jornada das coisas, e possibilitando esse processo de um eterno hackeamento, de uma eterna cópia, de uma eterna ressignificação, quando eu trago um objeto que já tinha saído para dentro do meu contexto e eu ressignifico ele para ele continuar existindo com essa força. Wesley, como é que funciona isso, hein? Esse processo de hackcycling começa como, hein? Eu adoro esse nome. Quando eu vi a pesquisa, né, do hackcycling, eu fiquei muito surpreso porque eu acho que ele traduz muito bem o que acontece no geral. Esse processo de hackear, desde o momento da periferia achar esse momento, encontrar-se com essa barreira da necessidade, para quem, para as pessoas que não entendem muito sobre o consumidor periférico, é muito comum associar que o consumidor periférico está buscando, através dos seus atos de compra, de consumo, se aproximar das elites, das pessoas de classe média alta, enfim. É muito comum associar isso, porém é uma distinção muito grande. Na periferia, existem muitas pessoas que estão no dia a dia lutando pelo básico. A questão da criatividade, da reinvenção, é uma característica que se desenvolve a partir da necessidade de estar transformando desde um salário mínimo para sustentar uma família de 5 pessoas, a morar num cômodo com várias pessoas juntos, a pegar o transporte público, enfim, acho que são coisas do cotidiano que fazem com que essa criatividade, essa ressignificação aconteça.
Ô Wesley, você estava mostrando aqui pra gente, logo no começo explodiu a nossa cabeça, mostrando aqui com muita clareza que a lógica do brechó da periferia é muito diferente desse brechó de luxo, né? A maneira como os brechós voltados para as camadas médias se organizam e para as elites se organizam é muito diferente do brechó tradicional, de quermesse, de igreja, ou mesmo do bazar, que era uma realidade, uma ponte para que as pessoas que não tinham acesso aos bens de consumo do momento tivessem uma possibilidade de adquirir aquelas coisas e ressignificar de um outro jeito, né? Como é que esses brechós periféricos entram dentro desse recycling? Eu acho que um ponto de atenção é olhar para os micro-influenciadores e os empreendedores de quebrada que estão se utilizando desses brechós mesmo. Então, tipo, o brechó, ele oportuniza para uma parcela dessa população, desse público, principalmente os empreendedores, de criarem um significado e atenderem a demanda desse consumidor periférico. Um dos pontos de atenção importante para mim é que o consumidor periférico ele busca duas coisas. Ele busca cuidar da autoestima dele e ele busca um pertencimento, que é um pertencimento que está relacionado com a comunidade em volta dele, com a periferia e não com outras classes sociais. Então o processo é que o cara, quando ele vai para um brechó de periferia e ele vai fazer o recycling dele, ele não está buscando em reinventar para aparecer chique na Faria Lima, né? Não é essa a lógica. Não. O processo de inserção dele, de ressignificação dos objetos que ele compra no brechó, é para inserção dentro da própria comunidade, para movimentar a própria comunidade. Exatamente, né? Exatamente. A gente fala de economia local, novos empregos, basicamente reinventando, né, esses hábitos de consumo na base, né? Acho muito bom você trazer isso, porque toda vez que a gente recebe um briefing de uma marca de moda que quer entender o consumidor periférico, parte da premissa de que esse é o consumidor que ele quer se inserir numa outra camada que não é a dele, que ele está buscando a tal da ostentação para ser o cara da Faria Lima, para ser o típico consumidor de elite, de luxo, e não é isso que você está trazendo aqui, né? Eu acho que isso é uma visão super deturpada que o próprio mercado traz, e fazendo esse contraponto quando a gente pensa essa coisa do recycling, né, que é você ressignificar uma roupa, né, e reinventá-la, e que tem gente que traz isso para a ideia de sustentabilidade. Eu acho que na periferia vai muito além da sustentabilidade, porque quando você está reinventando uma roupa, e você me corrija, você está se reinventando também, né? Você está se reconstruindo, você está se apresentando para o mundo. Tem a ver com uma identidade, certo? Sim, eu tenho uma história própria, assim, eu gostava muito de uma calça preta, eu lembro que ela desbotou. E, tipo, desbotou e é muito louco, né? Porque você fica... Eu, adolescente, na época, ficava com vergonha de ir pra escola com aquela calça. E só o fato de eu comprar uma tinta e pintar ela já ressignificou o uso dela pra mim no meu cotidiano. Eu acho que são desde essas microatividades, assim, a pensar no cropped, sabe? O cropped, ele, claro, ele relaciona a questão da criatividade e tal, mas foi um tênis que não estava mais ao uso do periférico, porque uma coisa que o periférico gosta muito é tênis. E se ele não vai rasgar um tênis à toa pra colocar como um cropped, né? Diferente do que se aconteceu nesses movimentos de massa das trends e tal, de comprarem tênis novos e confeccionar um tênis novo em um cropped. Isso não é nada sustentável, né? Comprar uma peça nova para transformar num cropped não perde-se a ideia do negócio, né? É meio greenwashing esse papo aí. Olha que maravilha que você está dizendo, né? Se de uma forma geral, quando a gente está pensando em upcycling, muita gente vem colado a esse discurso, uma lógica muito forte da sustentabilidade, que é importante, a gente não pode deixar de lado, o mundo vai acabar mesmo se a gente continuar desse jeitinho aí, passando crédito e débito como se fosse navalha para tudo quanto é lado, passa um crédito, passa um débito, cai uma árvore, aquela coisa toda. Mas o que a gente está mostrando aqui é que o processo de recycling, sobretudo quando ele é orientado pela uma lógica da periferia, ele é muito mais interessante também porque ele permite que a gente ressignifique os produtos não só como uma lógica de preocupação com o meio ambiente, que já está posta mesmo, né? Quando você reusa um produto, você agride menos o meio ambiente com o seu consumo. Mas é sobretudo com uma força muito grande de trabalhar dentro de um modelo onde o consumo e a ressignificação do consumo te permite uma inserção social. E o consumo te possibilita fazer parte do teu grupo ou agir dentro do teu grupo com uma força ou com uma fluidez infinitamente maior. Desse ponto de vista, não só a gente está falando de um consumidor periférico, que muitas das vezes é visto como um consumidor passivo, mas que assume um lugar de ativo, né, no contexto de que ele é o dono das próprias rédeas do seu consumo, ele que opera o sistema, dá o seu bel prazer, né, para conseguir ali atingir seus objetivos, mas a gente está falando também de uma duplinha que é muito fundamental, que é a desvalorização de duas palavras que são fundamentais dentro do mundo dos negócios, que é o smart buying e o high concept, né? Vou ficar claro aqui para todo mundo.
Esse consumidor de hike cycling, do ponto de vista periférico, ele está trazendo aqui uma lógica de que ele quer pagar pouco de forma racional, mas ele maximiza o conjunto de significados desse produto que permitem que ele saia da margem e entre pesadamente dentro do universo social a qual ele estava fazendo parte, a qual ele almeja fazer parte. Então, a gente sai de um território da moda só como forma de identidade, forma de expressão, e a gente começa a pensar a moda também como um território de afirmação política, no sentido de que o recycling permite que esses indivíduos se valem das coisas, da ressignificação que eles geram em cima das coisas, para se colocar no mundo, né? Customizando que a gente vai inventando o nosso lugar do mundo também, né, Wesley? Sim, Michel. Pensando nesse segundo estágio assim, do recycling, a customização ela é uma das alternativas, se não assim, a mais importante para o periférico, para o consumidor periférico, criar essa distinção de algo que não era utilizado para ele, inclusive. Não é sobre uma peça que não está mais à disposição da sociedade num todo, né? É para o indivíduo. Então, tipo, o indivíduo, que nem no caso que eu falei da minha calça. Eu vi que ela não estava mais disponível para o meu próprio uso e eu pensei em alternativas para reviver ela. Então, a customização está diretamente ligada nessa questão de reviver algo e construir essa identidade, né? E, Wes, acho que isso que você fala aí é total o conceito que o Michel falou ali do Smart Buying High Concept, porque sempre se atribuiu à periferia ou ao consumidor com menos poder aquisitivo essa coisa do ele tem que buscar o barato, né? E o barato está sempre relacionado ao saldão, a ter que aceitar a tendência passada, né? Então, assim, eu fico um pouco à margem da moda para pagar pouco. E quando a gente vai para esse movimento, que eu sou Smart Buying, mas eu sou High Concept, que eu vou pagar pouco sim, porque eu tenho que fazer um bom uso, um uso racional do meu dinheiro, mas eu não vou abrir mão de ter conceito, né? Eu não vou abrir mão de ditar a tendência, eu não preciso ser alguém à margem da tendência, porque eu estou pagando menos. E aí, quando você vem para esse movimento do eu vou customizar e eu vou começar a lançar minhas próprias tendências, é muito potente como identidade, né? E acho que isso hoje vai para além de periferia e é um mindset que a gente vê muito na geração Z, sabe? Na geração Z, tanto de Brasil como de América Latina, que é a geração que está entrando na vida adulta num Brasil muito caro, né? Numa vida que parece que tudo é um preço de aeroporto, que o custo de vida está altíssimo. Não dá para a gente ficar endeusando essa coisa do produto caro para eu me pertencer. Então, vamos começar a produzir, customizar o que a gente entende que é autoral, que tem conceito, que história eu vou contar sobre mim com essa peça. Acho muito legal esse movimento nesse sentido. Inclusive, a geração Z ela é responsável por ser, assim, essa parcela de pessoas que está levantando essa bandeira do empreendedorismo, pensando em trazer o que é do brechó, fazer esse corre, né, fazer esse garimpo de qualidade e transformar peças de brechó em peças que vão ser vendidas num preço ali que cabe no bolso do periférico, mas que já vem com uma customização e com um selo, né, de um artista. Eu acho que muito desses empreendedores são os novos estilistas dentro dessa lógica do recycling, sabe? Tem um perfil que eu gosto muito que se chama Flame _ Garimparia. Esse perfil, ele customiza, é um artista assim fantástico, ele desde customização a pensar reposicionamento de peças, que se você olhasse numa vitrine, ou até mesmo dentro de um brechó, por mais que fosse ele de luxo, você não teria tanto vontade de consumi-lo. Porém, as customizações da Flame Garimparia, elas trazem esse conceito de uma maneira muito atrativa, sabe? E inclusive com uma identidade com elementos visuais ali da periferia. Eu tô pirando aqui com esse papo de vocês porque eu acho que tem muita similaridade, sobretudo para a gente pensar o porquê de determinadas marcas ou de determinados movimentos fazerem tão sucesso dentro do universo da moda hoje. Quando Marina fala de geração Z e o Wesley fala de periferia, me parece aqui que esse consumo do recycling, ele consegue resolver uma tensão que estava posta há muito tempo de um jeito muito novo e muito interessante. A geração Z é uma ávida consumidora desses grandes, né, fast fashion, ultra fast fashion, como Shein, Shopee e por aí vai, que de certa forma tratam de um consumo ultra mega massificado, onde não há espaço nenhum para individualidade, onde você compra algo que o seu primo na China, que você nunca viu, está comprando também. Quase como sem nenhuma forma de construção do seu próprio eu dentro desse universo.
E mesmo esse consumidor de periferia, quando não está comprando na Chá e na Shopee, que compra muito também, mas está indo para os antigos brechós, ou para os brechós mais tradicionais, ou para a quermesse da igreja, comprando objetos que estão lá disponíveis, muitas das vezes não estão conectados com o universo da moda, ele também, de certa forma, está comprando um consumo de algo, né, que não foi pensado para ele. O que o Recycling coloca é uma dimensão do consumidor artesão, é uma dimensão desse consumidor que assume um papel ativo na construção desse objeto. É na dimensão de um consumidor que assume diante de algo que é um símbolo morto, de algo que muitas das vezes não tem nenhuma marca identitária, papel importante de colocar, encucar, inserir a sua própria individualidade dentro daquele movimento todo. Então, surgem novas peças, surgem peças inteligentes, surgem peças carregadas de conceito, e não um conceito pautado só pela indústria da moda, mas um conceito adaptado para determinados contextos e para a vida que esses consumidores estão tendo. Então, Marina, essa lógica aí do fast fashion, homogeneidade, é uma palavra difícil para chuchu que trouxe aqui para vocês hoje para falar do podcast, começa a ser impactado aí pelo Recycling, né? Pois é, porque o fato de você querer pagar barato ou até comprar aí numa loja como essas chinesas aí que você falou, não quer dizer que você queira parecer mais um na multidão, né? Essa coisa do massivo, tá todo mundo usando, não é essa lógica que faz sentido para essa geração Z. Tem uma coisa do autoral, do ser único, do trazer o seu valor ali no mundo. Então, eles fazem esse mix, né? Que você tem que comprar ali lá o que tá barato, que cabe no teu bolso, mas você tem que trazer um tom próprio para esse teu jeito de se vestir. E aí que o Recycling e os brechós, o Bazar da Igreja e todo esse outro movimento de customizar uma peça entra para saciar essa vontade. E aí a gente mapeou recentemente aqui no grupo como que estava esse consumo de moda da geração Z, e 14% dessa geração já compra roupa do dia a dia em brechó. Eu sei que falando assim, 14% é um número baixo, mas não é. Já é um número alto o suficiente para assustar toda uma indústria de varejo, toda uma indústria de boutique de moda, porque quando a gente compara esse dado com outras gerações, ele está muito acima. Né? Outras gerações não chegam nem a 10% em consumo de roupa de brechó. Então é um movimento que tende a crescer. A gente está falando de quem está começando a vida como consumidor agora. Né? E se a gente vai lá para o TikTok, para outras redes sociais, a gente vê esse consumidor se orgulhando desse movimento. Tem um monte de menina nova que você vai ver, ela achou uma peça interessante no bazar da igreja, e antes isso era uma coisa meio escondida. Mas ela vai lá e ela faz um TikTok mostrando, olha a peça que eu garimpei, olha que legal, e olha o look que eu montei. Então tem até um certo capital social, sabe? Em exibir essa sua forma de construir um look. Wesley, como é que fica esse negócio do luxo então na periferia, hein? Porque a gente falou aqui, né? Você deu aquela paulada logo no começo do episódio falando de brechó, de luxo, não sei o quê. Mas como é que fica esse negócio do luxo da periferia impactado fortemente pelo Recycling? Michel, as marcas de luxo elas já são especialistas, né, em criar desejo de consumo, brincar com as formas de pertencer em certos contextos, espaços. E quando isso vai para a periferia, isso chega de uma maneira completamente diferente, assim. Inclusive, eu acredito que as marcas ainda não encontraram qual é o tom para se conversar com a periferia quando se pensa em luxo, né? Porque eu acho que pensar luxo e periferia, eu acho que já traz muitos estigmas, muitas coisas que a gente precisa conversar e se debruçar para discorrer sobre, né? Porém, é muito comum na periferia marcas como Lacoste e Mizuno, que são marcas que têm produtos de alto valor, serem muito populares para os periféricos. Quando eu falo em popular, é porque tem uma massa e dá para fazer um recorte muito certeiro sobre a população do funk, os funkeiros, eles adoram muito isso. E quando uma marca de luxo, ela chega na periferia, ela se populariza na periferia, ela se transforma. Então ela deixa de ser Lacoste para se tornar Lala, ela deixa de ser Mizuno para se transformar em o tênis de 1.000, o pisante de 1.000. De 1.000, de Lala, chavão no pião. A gente brinca com todos os símbolos. Há uma coisa muito forte que é quando o favelado e os favelados novos ricos, que são os funkeiros principalmente, que é uma galera que está ganhando muito, muito dinheiro, porém sofre uma invisibilização do mercado e de todas as mídias que não mostra essa polarização de grana sobre essa população, os funkeiros, eles acessam essas lojas e, por exemplo, teve uma entrevista do Kai Black, que é um cantor de trap funk, inclusive irmão do MC Caveirinha, uma família toda de músicos, assim, fantástica, que ele deu uma entrevista para o portal Condzilla, onde que ele fala sobre, desde menor, ele teve o anseio de comprar uma polo da Lacoste, juntou grana pra caramba trabalhando como servente de pedreiro, conseguiu comprar uma, e quando ele ascendeu financeiramente através do funk,
ele gastou cerca de 20 mil de uma única compra dentro da Lacoste. E isso, por mais que em primeiro momento cause espanto ao se escutar, é muito comum que favelados, funkeiros gastem muita grana em lojas de grife, assim. Por exemplo, o Rian SP, que também é um artista muito popular na periferia, ele foi na loja da Gucci e, tipo, ele comprou vários conjuntos, assim, gastou mais de 60 mil em uma única sacada na loja, sabe? E esses funkeiros, eles colocam isso na mídia, então eles postam isso nos stories deles, falam que vão derrubar as lojas, e eu acredito que quando se pensa consumo de luxo na periferia, a gente tem uma distinção completamente dessas tendências. Elas viram outras coisas também, assim como a gente pensa essa questão do recycling, a periferia ela acaba brincando com símbolos, porque uma das coisas que eu vou reforçar muito aqui na nossa conversa é que o consumo do periférico, ele não quer se parecer com a elite, ele não quer buscar um espaço similar com esses corpos. Ele quer se parecer com o próprio contexto social dele. Então, você vai ver marcas de luxo em corpos periféricos, em corpos favelados, dentro de outros contextos e outras formas de se vestir. É fácil, se a gente acessar esses perfis desses funkeiros, seja o Rian SP, seja o MC Neguinho do Cacheta, seja o Kai Black, a gente vai ver essas marcas se comportando e tendo nomes diferentes quando estão nos corpos desses favelados. Então tem uma transformação desse símbolo e dessa maneira de se vestir, por mais que esses itens sejam originais. Aí se a gente for falar sobre cópia, é um assunto mais longo, a gente tem, enfim, vai para outros universos aqui. Tem uma coisa que você fala muito interessante, que o funkeiro ele fala, eu vou derrubar a marca, né? Eu vou derrubar a loja. Porque eu acho que isso é muito uma resposta do mercado, que cria-se um estigma de quando você tem lá um planejamento da marca, dos pilares, de que você projeta quem é o consumidor que vai usar aquilo vai representar essa marca. E o que você está falando é que muitos desses consumidores que têm até o poder de consumo são vistos como invisíveis, né? E aí a marca não cria para ele, mas ele vai lá e fala: olha, eu estou te derrubando, porque eu venho na tua loja e eu gasto para caramba aqui. O que você vai fazer com isso? Né? E aí fica lá no mundo do marketing toda uma questão do qual é o posicionamento, isso é um problema para a marca ou não é? E o que você traz aqui é que a marca ela virou outra coisa, né? Ela tem, não é para imitar o outro, não é, ela tem uma outra vida quando isso acontece. E aí fico pensando também no movimento de réplica e de tudo isso que é associado a esse mercado de luxo, como a réplica e toda essa coisa do it yourself e de você buscar reproduzir o que está usando no luxo. O que isso representa de fato, quando a gente tem essa outra visão sobre esse tema? A questão dessa popularização do consumo de artigos de luxo por funkeiros que têm poder aquisitivo alimenta tendências de consumo também na periferia. Porém, não é todo favelado que consegue comprar, pagar 15 mil numa calça, 20 mil numa bolsa. Então, as réplicas, elas acabam sendo uma alternativa de consumo e de replicação dessas tendências que são popularizadas pelos funkeiros. Eu acredito que as tendências não nascem nos corpos dos funkeiros. Elas vêm também da periferia, só que o funkeiro que tem poder de consumo, tem grana, ele transforma essa tendência que já nasceu na base em outra coisa com artigos de luxo. Então, a réplica, quando ela está no corpo de um periférico, ela não é questionada pelos outros periféricos que estão ao redor dele se aquilo é original ou não, porque aquilo valida o espaço de pertencimento daquele indivíduo. E a gente sabe que é muito comum estar usando a réplica, o famoso bode, que a gente chama quando um tênis não é original e tal. Chama bode? A gente chama bode ou bodão. Tipo, o tênis não é original, sabe? A questão da réplica ela não é questionada por as pessoas que estão em volta da gente, mas é muito comum, assim como você já falou na rádio, Michel, e já falou em outros espaços, a questão do corpo que usa aquilo, né? Então, se um periférico ele tá na Paulista com uma bolsa da Gucci embaixo do braço, facilmente ele vai ser questionado se aquilo é original ou não, mas se não é um corpo periférico que tá usando aquela mesma bolsa, ele já é validado, né? E na periferia, se ela tá, por exemplo, num baile da periferia com a bolsa da Gucci, pouco importa se ela é verdadeira ou não. Pouco importa, facilmente você vai encontrar nos bailes muitos artigos de luxo. Ninguém questiona se aquilo é original ou não. As pessoas valorizam aquela estética. Só para eu entender, então, esse jogo que a gente está falando aqui do recycling, que muda tudo, impacta pra caramba o mercado de luxo, a maneira como é a periferia, e repensa a réplica também de um outro jeito, faz parte desse processo de hackeamento, de múltiplos hackeamentos, né, da periferia sobre esses símbolos que estão postos pela indústria, né, cultural e pela indústria do mercado de luxo e por aí vai, mas também fala desses processos de renovação do significado dos objetos de tal forma que eles permitam que as pessoas se insiram dentro do universo do qual elas fazem parte. Então, olha, hoje está cheio de especialistas, né?
O Wesley, vocês já viram aqui, que manda pra caramba. Eu e Marina estamos só aqui babando, aprendendo tudo que ele tá contando pra gente, com as pauladas que ele tá dando. Você aí desse lado deve estar fazendo a mesma coisa. Mas a gente, para além disso, trouxe outro. A gente foi conversar com um mestre do Recycling, o Ego Oliveira, isso mesmo, Ego Oliveira. Ele constrói todo um conceito através da costura, das peças que ele busca e reaproveita, às vezes achando do lixo ou mesmo pano de prato, e gera ali um olhar completamente diferente sobre esse processo todo. E ele, só para vocês terem uma ideia aqui do papel e da importância do grande Ego Oliveira, ele já ganhou até aquele reality lá, o Corrida das Blogueiras, com a Diva da Depressão, mostrando todo o papel que suas peças têm nesse jogo do Recycling. Vamos só ouvir o que o Eco contou pra gente, porque é aula, hein? É aula. E o upcycling, ele surgiu porque eu não me identificava muito com as roupas de loja e tal, e por conta da internet, das minhas pesquisas e tudo mais, eu comecei a analisar lá fora a técnica de upcycling. Eu comecei a perceber que pessoas estavam construindo roupas através de outras roupas, e eu já fazia isso há um tempo atrás, só que não trabalhava tão assim, né, como eu faço hoje, porque não é uma, ainda eu acho que não é uma coisa tão conhecida aqui no Brasil, né, muito mais da Europa e tudo. E eu comecei a fazer algumas coisas para mim. Então eu comprava um blazer, desmontava, fazia alguma coisa, mexia numa camiseta, eu fui fazendo, e as pessoas da internet começaram a perguntar de onde que era, onde eu comprei, como que eu fiz. O upcycling ele ganhou tanta relevância que parece que ele está vindo de fora, né, quando a gente fala sobre isso. As marcas elas estão criando um novo segmento dos seus produtos. Eu vejo o fast fashion trazendo coleções, coisas do tipo. É comum a gente ver o jeans, por exemplo, o jeans de retalho, peças montadas de retalho. Mas a pergunta que eu fico sempre quando eu vejo essas coleções será que isso está sendo feito a partir dessa estética de utilizar o novo, ou está sendo como algumas pessoas fizeram quando surgiu a trend do cropped, né? Estão comprando tênis novos para fazer esse modelo, ou só estão utilizando dessa questão do apelo ambiental e o mercado aquecido a partir dessa crise econômica? Pois é, né? A partir do momento que isso vira uma tendência com nome, legitimada, que está ali, né, mapeada como algo do mercado, a gente começa a ficar na dúvida do quanto que está feito pelo aquele movimento inicial, né? Acho muito interessante quando o Ego fala de uma coisa de eu não me identificava com o que tinha, né? E eu precisava de criatividade para me reinventar, então tinha uma coisa de identidade, de botar você ali na peça do mundo, e um momento que isso não. A moda agora é fazer jeans com retalho, então eu vou pegar um jeans novo, vou recortar aqui e vou fazer, né? Então a gente tem Gucci e Converse que estão oferecendo customização, Renner já tem coleção toda de jeans criada a partir de técnica de upcycling. Não sei aqui, estou falando do que a gente sabe como movimento, pode ser que eles aproveitem restos de tecidos. É muito importante a gente frisar que quando isso chega no grande mercado, isso vem com um envelopamento ali de um discurso de sustentabilidade que esvazia um pouco de tudo isso que a gente viu aqui, de como que isso vem de uma coisa mais autoral e de, inclusive, um movimento que vem de periferia e vai influenciando outras camadas, né? Eu acho que se tem passarela hoje usando produto de upcycling, eu acho que vem gente de baixo que foi influenciando esse movimento também. Maravilha, olha, aprendemos coisa pra caramba nesse episódio, hein? Foi uma aula, hein? Maravilha, nem foi um podcast isso aqui, acho que tem que mudar esse nome, outra categoria, é outra categoria aqui, sei lá. Adorei. Vambora, vamos pro final. Marina Roale joga na roda que tens. Olha, Michel, quando me apresentaram todo esse universo de recycling e eu fiquei pirando, fui pesquisar algumas marcas e pessoas que estavam fazendo isso para ter um pouco de referência. E achei alguns arrobas interessantes aqui para compartilhar com vocês. Talvez lá tenha até outros aí melhores também para passar. Mas tem um primeiro, que é o único gringo que eu trago aqui, que é uma menina de Los Angeles chamada Arielle Sidney.
Eu acho que eu vou botar o arroba e como se escreve cada um na descrição do episódio para ficar mais fácil. Que é essa menina de Los Angeles que ela começou bombando com vídeos no TikTok porque ela pegava embalagens, assim. Um dos primeiros vídeos dela que bombou foi pegar sacola da IKEA e fazer um vestido, sacola da Walmart e fazer um vestido. E aí ela foi virando uma grande referência da geração Z. É muito bacana o conteúdo dela, assim. Fora que ela tem uma estética, um conceito para pensar peça interessantíssimo. Aqui no Brasil tem uma estilista chamada Latica, e ela tem um arroba Latica By, que é o Latica BBY, que também tem uma marca aí, que hoje atende vários famosos e faz ali um upcycling interessante no Brasil. Tem o arroba Estúdio Traça, que é uma marca que faz um trabalho lindíssimo também de upcycling, principalmente com jeans, que eu tô assim babando nas peças. Pablo Vittar, Duda Beat já estão usando essa marca, eu acho que então tem já personalidade super interessante dando cara para ela. E tem uma outra marca chamada Futury, arroba Futury Reuse, que também tá bem bacana aí, eu acho que para a gente expandir um pouco o nosso olhar, nossa estética, e repensar melhor sobre o que está por trás de todo esse movimento aí de Hackcycling. Wesley, que tens, hein? Olha, foi muito desafiador pensar em indicações aqui. Eu tenho 2 indicações. Gente, porque você gastou todas as indicações no episódio inteiro, né? Porque você deu aula do começo ao fim. Eu tenho 2 indicações. A primeira é fazendo meu jabá, recomendar que vocês olhem o conteúdo que eu estou produzindo sobre esses comportamentos, essas tendências na página Vivência 011. E lá eu vou estar falando um pouquinho sobre os comportamentos, explicando um pouco desses símbolos, falando como esse consumidor periférico pensa. Também tem um filme que é possível vocês acessarem. No começo desse ano eu lancei um documentário falando sobre cotidiano e modas periféricas, ainda pelo Vivência. E tem um perfil, Mililab, que é uma estilista periférica fantástica. Ela já trouxe coleção dela para São Paulo Fashion Week, que ela cria de moda, se relaciona com todos os elementos que a gente tem em periferia e ela traduz muito, muito bem, criando uma moda, que é uma moda inclusive de passarela, falando sobre os elementos do dia a dia e do cotidiano do periférico. Maravilha. Olha, a minha dica é um livro. O Michel de Certeau é um historiador, pensador, filósofo francês. Escreveu ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, 2 tomos de uma obra que vale a pena dar uma olhada se você quer entender um pouco desse papel ativo, criativo, inventivo de todos nós quando entramos em contato com o cotidiano e com a realidade. O livro se chama A Invenção do Cotidiano. O primeiro tomo trata dos modos de fazer. Eu acho que você podia dar uma olhada para entender um pouco da potência criativa que a gente tem quando, diante da realidade, assume o papel de inventar quem a gente é. É chuchu, é maravilhoso, vale a pena. Como vocês sabem, a gente adora a opinião de vocês sobre cada episódio e agora você também pode interagir com a gente pelas redes sociais, né? Lá no Grupo Consumoteca, no Instagram, você manda mensagem, a gente lê, a gente responde. Mas também tem o grupo do Telegram, é muito fácil, hein? Você entra lá no Linktree, lá do perfil do Instagram do Grupo Consumoteca, e lá você pede para fazer parte do grupo do Telegram do Caoscast. O que vai ter lá? Vai ter tudo. Tudo é o quê? Tudo é todo o trabalho que o time tem para construir esse episódio maravilhoso com vocês. Então, as referências, entrevistas completas, tudo que a gente trocou para poder chegar nesse conteúdo, a gente compartilha lá para você entrar de cabeça nesse tema e virar especialista. Outras pesquisas que fizemos, outros dados de outros relatórios globais que foram produzidos que nos ajudaram a construir o argumento desse episódio, estão lá. Então, se tu quer saber mais, se junta à trupe que só tem gente boa trocando ideia nesse grupo do Telegram. Os links desse episódio ficam disponíveis aqui na descrição do episódio, aqui no seu tocador, mas você também pode ir nas redes sociais. Eu peço que você ajude aos caóticos de plantão, porque o Wesley chegou com toda o seu brilho e sabedoria, então a gente precisa dar visibilidade não só para ele, mas para o Projeto Vivência 011. Então compartilha com teu amigo no Stories, diz que a gente é maravilhoso, diz que a gente é legal, diz que a gente fala coisas interessantes para eles também ouvirem essa maravilha que a gente tem por aqui. Tá bom? Vambora! E falei isso pra você ir já sentindo o climinha de despedida. A gente tá ficando por aqui com mais esse episódio do Caoscast. Lembrando que esse podcast maravilhoso é uma produção do Grupo Consumoteca. Esse episódio teve a participação maravilhosa do nosso time de insights, né? A Marina Ruali, que organiza tudo que toca lá no Grupo Consumoteca, botou as 2 mãos nesse assunto, a cabeça e a alma, para construir esse trabalho, junto com Carmela Moraes, que tá de férias, mas trabalhou na produção do episódio.
e também com Isadora Libório. Procurem saber, hein? Isadora Libório. O roteiro ficou por conta da gigante Vanessa Vieira e a edição é dele, que hoje fez dobradinha, Wesley Xavier. Eu queria terminar esse episódio agradecendo imensamente ao Ego Oliveira pelas frases incríveis que trouxeram pra gente e deixar um carinho especial aqui para todos vocês que festejaram desde a nossa volta com o episódio do Dopamina High, o nosso retorno. Queria agradecer imensamente aqui a Marina Roale, que voltou, nossa decana, anciã. Marina, beijo. Beijos caóticos, entre no nosso grupinho, estamos esperando vocês lá. Olha, Wesley Xavier nas redes sociais é Ogundoce, @Ogundoce. É isso mesmo, querido, tá difícil encontrar Ogum, imagina encontrar o doce, né? Ainda tem essa brincadeira com palavra, eu adoro essa história toda. Sigam Wesley Ogundoce, mas mais do que o Wesley, se você não quer ver fotinhos do Wesley, né, andando, falando, dizendo coisas, você tem que seguir a maneira como o Wesley pensa o mundo e pensa a periferia, que é o @Vivências011, @Vivências011. Fácil, bom, tem documentário, tem imagem, tem pensamento, tem post, tem card, tem aula, tem tudo. Wesley, feliz, hein? E obrigado pela aula de hoje. Foi um prazer enorme estar aqui dividindo esse espaço com vocês e fico muito feliz mesmo. Obrigado pelo espaço. Até a próxima. Olha, todos os arrobas do pessoal, do Ego, do Wesley, da Marina, da Carmela, dessa gente toda interessante que você sabe, você pode ficar tranquilo que tá aqui na descrição do episódio também. É só você clicar aí e seguir e se deleitar com tanto conteúdo maravilhoso. Eu, Michel Alcoforado, agradeço imensamente a participação de vocês e peço que se cuidem. Se cuidem, alinhem os chakras. Até a próxima, tchau, tchau.